Olá, boa noite, povo de Deus. Vamos ver quem está aí. Primeiro eu quero pedir desculpas, né, pelo atraso, que nós atrasamos um pouquinho hoje o início, por questões tecnológicas, né? A internet acabou dificultando um pouquinho da gente começar no horário, mas que isso não impeça da gente saborear todo o conhecimento, todo o aprendizado que teremos a receber hoje nessa partilha com o Padre Renan. Então vamos entrando. Ah, boa noite, Tia Ilma, boa noite, Juliana. Sejam bem-vindos. Pensei que eu estivesse falando sozinha, já estava até entrando aqui no Facebook para ver. Que bom estar com vocês mais uma vez. Vamos esperar mais um pouco, né? Nosso povo entrar. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. Vera Maria. Vamos chegando. Essa hora tem pessoas chegando ainda do trabalho, pessoas preparando, né, seu jantar. Então, vamos aos poucos fazendo parte aqui, né, dessa comunidade. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda, Sônia também. Boa noite. Maria das Graças. Seja bem-vinda. Muita gente já chegando. Aproveitar também e desejar uma feliz Páscoa a todos, né? Especial aqueles que eu não vi ainda durante esse período aí da Páscoa, oitava de Páscoa. Sueli, boa noite. Seja bem-vinda. Olá, Tirlane. Já estava sentindo sua falta. Boa noite. Sempre aqui conosco. Que bênção estar com vocês aqui. Ó, vamos esperar só mais uns 2 minutinhos, né, Padre, para poder o pessoal ir chegando. Isso. Sueli também sempre nos acompanha, né? Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda. Vamos lá, povo de Deus. Vamos chegando. Isso aí, boa noite a todos. Padre Renan, sempre muito querido, né? Pela nossa comunidade. Nossa comunidade já o considera aí como uma parte de nós, né? Que bom, Já é que uma bom. parte de nós, né? Então, seja muito bem-vindo, né? Sinta-se Amém, obrigado. acolhido, abraçado por todos nós, por toda a nossa comunidade. Nós temos um carinho muito grande pelo Senhor e é sempre muito bom beber, né, daquilo que o Senhor tem a nos passar, né, a nos transmitir. Então, eu vou passar, né, a bola para o Senhor. Sinta-se à Tá bom. vontade para poder iniciar o nosso encontro de hoje sobre as glórias de São José. Temos muito que aprender. Amém. Então vamos começar com a nossa oração. Mas, mais uma vez eu saúdo a todos com boa noite, né? Feliz Páscoa. Todos vocês possam ser acolhidos. E comecemos, né? Rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos Estás no céus, céu, santificado seja o santificado vosso seja o nome. vosso nome. Venha a Venha a nós o nós vosso o vosso reino. reino. Seja feita a Seja vossa feita a vossa vontade, vontade, assim na assim terra na como no terra como céu. no céu.
O pão O nosso pão de cada nosso de dia cada nos dai dia nos hoje. dai hoje. Perdoai-nos as Perdoai nossas nossas ofensas, ofensas, assim como nós assim como nós perdoamos a quem nos perdoamos tem a quem nos tem ofendido. ofendido. E não nos Não nos deixeis cair em deixeis cair em tentação, tentação, mas mas livrai-nos do livrai-nos mal. do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graças, o Senhor é o Senhor é convosco. convosco. Bendita sois Bendita vós sois entre as vós entre as mulheres, mulheres, e bendito e é o bendito é fruto o do fruto vosso do vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe Deus, de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora e de na nossa hora de morte. nossa morte. Amém. Amém. São José, rogai por Rogai nós. por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, queridos, boa noite. E hoje, nesse encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre as glórias de São José. É claro que esse tema, né, ele é muito amplo, né, muito grande mesmo. E aí eu não pretendo, em uma hora, conseguir falar de tudo. Mas o que eu vou fazer é apenas algumas provocações, alguns acenos, para que a gente olhe para São José de forma diferente, né, de forma diferenciada. Que vale muito a pena a gente poder fazer essa leitura do Santo Patriarca da Igreja. Tá? Então, como pano de fundo nessa introdução, coisa que eu já venho falando, né, nas outras formações. São José, ele tem três coroas, né? Ele tem uma tríplice coroa, que é justamente a sua coroa de glória. O fato dele ser esposo de Maria, pai de Jesus Cristo e patrono da Igreja Universal, ou seja, da Igreja Católica. Tá? Então, são essas as três glórias de São José. Então, o título hoje da aula, dessa live, é até um pouco impróprio, porque a gente não vai falar muito das glórias de São José, a gente vai falar de algumas graças, né? Eu que sugeri esse nome, mas que se entende também como aqueles privilégios que no estudo de Josefologia se deduz, né, teologicamente, e como é uma dedução é porque não está, não que seja contrária à verdade, mas ainda não tem uma fala da Igreja categórica, né, sobre algumas coisas que se vem falando sobre São José, das suas graças e, contudo, da sua glória no céu, por conta da sua missão em união ao mistério da encarnação. Tá? Então, como pano de fundo, tudo que a gente vai falar aqui está amparado, sobretudo, nesses dois alicerces dessas duas grandes glórias de São José. Em ordem de importância, né, a maior delas é de ser o pai de Jesus Cristo. Em segundo lugar, né, de ser o esposo de Maria. E por conta dessa proximidade, né, com o Nosso Senhor e com a Virgem, dele ser o protetor da Santa Igreja. Mais até da proximidade dele com Cristo, porque a Igreja é o corpo místico de Cristo, do que com a Virgem Maria. Mas uma situação ela está amparada na outra, visto que aquilo que São Paulo ele fala da relação de Cristo com a Igreja, né, e como a Igreja ela entende Maria como imagem da Igreja, aquele texto falando do matrimônio se aplica também a São José. Porque antes de pular para o matrimônio místico da relação Cristo-Igreja, também tem uma relação visível, né? Que é do matrimônio virginal entre José e Maria. Então, tem algumas relações, coisa que a gente não vai explorar aqui agora. Estou falando só em termos de introdução para que a gente tenha um pano de fundo. Tá? Então, quem é São José? Esposo de Maria, pai de Jesus e patrono da igreja. Patrono ou defensor da igreja. Tá bom? E então a gente entra em algumas questões que são bem interessantes. A primeira delas é de falar um pouquinho, como se fala na Josefologia, da grandeza de São José. Vou ver um pouquinho dela. A grandeza de São José. Em que lugar está São José na ordem da graça? Na ordem da graça. Muito bem. Então, são muitos os estudos e, assim, de forma resumida, existe, por parte da Igreja, uma honra que deve ser prestada a São José, que é um culto chamado de protodulia. O culto de latria, ou seja, de adoração, deve ser dado somente a Deus. O culto de hiperdulia deve ser dado àquela criatura que, abaixo de Deus, né, ela está acima de
todas as outras criaturas em grau de perfeição, que é a Virgem Maria. Então, a Virgem Maria, ela recebe um culto de hiperdulia. Aos santos, né, e aos anjos, como a gente não tem como colocar uma hierarquia, né, então o culto prestado aos santos chama-se de dulia. Mas, a partir dos estudos que vão se acrescendo justamente da dignidade de São José e da proximidade dele com o mistério da encarnação, se tem que o culto que deve ser prestado, a honra que deve ser prestada a São José, chama-se de protodulia, ou seja, do primeiro entre os de dulia. Tá bem? Então, toda a igreja deve, depois da Virgem Maria e antes de todos os anjos e santos, honrar São José, pois que não existe nenhuma outra criatura abaixo de Maria que seja superior a São José. Tá? Isso por conta da proximidade dele com o mistério da encarnação, ou seja, da proximidade dele com o Verbo encarnado, Deus que se fez homem, que a gente conhece, que foi anunciado a nós com o nome de Jesus Cristo. Tá? E aí tem algumas argumentações. Eu peguei até aqui o livrinho, que ele não é livrinho enquanto a densidade do seu conteúdo. Tá? A exposição sobre a Ave Maria, de Santo Tomás de Aquino. E olha só que interessante a argumentação que Santo Tomás usa para falar da grandeza de Maria. Tá? Eu vou primeiro ler o texto e depois eu vou comentar o porquê que a gente pode depreender algumas noções a partir dele. Vamos lá. A bem-aventurada Virgem supera os anjos, em segundo lugar, pela familiaridade com Deus. Em reconhecimento disso, o anjo lhe disse: o Senhor é contigo, como se dissesse: manifesto-te reverência, porque és mais familiar a Deus do que eu, pois o Senhor é contigo de modo especial. Com Maria está o Senhor, Deus Pai, de um modo como nunca esteve com anjo nem com criatura alguma, pois como se lhe anunciou: o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Então a gente percebe que a argumentação de Santo Tomás, no segundo ponto, né, é justamente o que o primeiro ele está falando dela ser cheia de graça. O segundo é justamente a familiaridade. Olha que interessante a argumentação. E por que a gente pode utilizar isso para alicerçar que São José, em segunda instância, ou seja, num grau inferior ao de Maria, obviamente, porque ele não colabora para a geração no seio de Maria de forma natural. Então, num grau hierárquico abaixo, nós temos que esse argumento também funciona para São José. Porque São José é verdadeiramente esposo de Maria. Então, aquele filho gerado em Maria, ou seja, Jesus, é legítimo filho de José, porque Maria é legítima esposa de José. Tá? Então, se o grau de familiaridade é um argumento válido para Maria, para falar que ela está superior aos anjos, então isso vale também para José. Com certeza isso vale também para São José. Pois que nenhum anjo chegou a um grau de intimidade tão grande que, evidentemente, São José chegou. Tem um outro texto, né, do Monsenhor Ascânio Brandão, que ele fala o seguinte, ainda sobre esse caso de São José estar acima dos anjos. Ele destrincha no seu texto que São José ele está acima dos coros angélicos. E aí ele fala assim: é, pois, São José anjo pela vida, arcanjo pelo ofício, príncipe pela vitória do Rei dos Reis, potestade pelas operações sobrenaturais, virtude pela perfeição, dominação porque acima está das criaturas, trono porque recebeu nos seus braços o próprio Deus, querubim porque mais de perto conheceu a Deus, serafim porque depois de Maria ninguém melhor e mais pode amar a Deus nem no céu nem na terra. Digamos, pois, ó São José, ó santo acima dos anjos e dos santos, possamos imitar-vos na angélica pureza e servir a Maria,
rainha dos anjos, para melhor amarmos o Rei eterno dos anjos. Então, fecha aspas aí dessa citação, né, do Monsenhor Ascânio Brandão. Então, é muito interessante, a primeira coisa nós destacarmos, o grau de familiaridade que São José ele tem para com Jesus, porque ainda que seja pai adotivo, pai putativo, pai nutrício, pai legal, todos esses títulos eles são verdadeiros, mas eles não abarcam como é que eu posso falar? A natureza da paternidade exercida por São José. Ajudam a iluminar, mas não abarcam em complexidade tudo. Tá? Então, seja por um termo ou por outro, a Sagrada Escritura apenas se reserva em dizer que ele era pai. Até da boca da Virgem Maria, isso é bem interessante no episódio do templo, Nossa Senhora, ao se encontrar com Jesus, depois que ele não voltou para a caravana, com a caravana junto com eles, né? E a Virgem Maria mesmo diz: por que fizestes isso conosco? Eis que teu pai e eu estávamos a te procurar de forma aflita. Então, a Virgem Maria mesmo dá testemunho da paternidade de São José. Fala: eis que teu pai e eu. Maria sabia do que aconteceu com ela, visto que ela mesma diz ao anjo, como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? Então, verdadeiramente, São José, pai de Jesus. Quem molda o coração de São José? O próprio Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que desce sobre Maria, né, e após o anúncio do anjo, né, ela começa a carregar em si a vida, com V maiúsculo, né, o próprio Deus, feito homem. Algo semelhante acontece também com São José, que por causa do anúncio do anjo, que vem por meio de sonho, o Espírito Santo, ao ver justamente o consentimento de São José em acolher a sua esposa e o filho nela gerado, em assumir essa paternidade, o próprio Deus também transforma o coração de São José. Então, verdadeiramente, aquele coração se forma agora num coração semelhante ao do Pai do céu, ao nível de criatura, obviamente, né? Guardando todas as proporções, porque São José nunca poderá amar ao Filho eterno como o Pai do céu ama. Mas, no termo de paternidade, ninguém foi mais pai nessa terra do que São José, porque ele, enquanto criatura, realiza plenamente e de forma mais perfeita a sua paternidade, porque ele tem por filho o melhor dos filhos, o Filho eterno de Deus. Então, não só da relação de São José para com Jesus, mas também de Jesus para com José. Verdadeiramente, Jesus teve sentimentos de filho. Tanto que a Sagrada Escritura, mesmo em São Lucas, mostra que Jesus era submisso aos seus pais. Ele não era só submisso a Maria, ele era submisso também a São José. Isso é muito importante. Então, tem um grau de familiaridade. Não se diz que Jesus era submisso, né, de forma filial a um anjo ou aos apóstolos. Não, aos apóstolos ele é o Senhor. E ele até mesmo declina, faz a sua kênose, né, o seu esvaziamento, para se colocar enquanto servo lá como escravo, né, para poder lavar os pés dos discípulos. Mas ele mesmo diz: vós me chamais Senhor e dizeis a verdade, pois eu sou. Né? E ensina como que se deve servir. Mas ele se coloca diante dos discípulos enquanto Senhor, verdadeiramente Senhor. E nós devemos isso para com Jesus, chamá-lo de Senhor. Ele é verdadeiramente Deus. Agora, numa relação como São José, não significa que ele decline enquanto Senhor, mas é um algo a mais. Ele se coloca com relação a José e Maria enquanto filho. Então, ele cumpre, né, ele honra o seu pai, né, propriamente também a sua mãe, com uma coroa, né, do quarto mandamento mesmo, que é glorificar os pais. Então, ver Jesus, o próprio Deus e Senhor, reverente a José, isso deve arrebatar os nossos corações. Tá bem? Então, vale a pena a gente considerar isso, da sua grandeza. São José que se encontra acima dos anjos, por conta justamente do seu grau de familiaridade. Se esse argumento de familiaridade serve para Maria, também serve para José. O mesmo se diz, só um parênteses, dele enquanto
patrono da igreja, né, da Igreja Universal. Como que se fala que Maria é mãe da igreja? Um argumento muito bom e simples é o de São Luís Grignon de Montfort. E aí foi até utilizado pelo concílio. É o seguinte: Maria, mãe de Jesus, ao dar à luz aquele que é a cabeça da igreja, dá à luz também ao seu corpo, que a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, uma mãe não dá à luz só a cabeça de uma criança, e nem tampouco só um corpo sem cabeça, mas sim, uma vez dando à luz a cabeça, dá à luz também ao corpo. Então, é daí que se depreende que Maria, mãe da igreja, por ela ser mãe de Jesus, a igreja é o seu corpo místico, do qual Jesus é a cabeça e guia da igreja. Então, Maria, mãe da igreja. Mesmo argumento é utilizado para falar de São José enquanto seu patrocínio. De que modo São José ele atua na igreja? De modo semelhante ao que ele atuou com Jesus Cristo, guardando, alimentando, né, protegendo dos males carnais, né? Justamente esse episódio de quando Jesus estava sofrendo perigo, né, de Herodes. Herodes, com uma ira satânica, queria matar o menino, justamente por causa de sua inveja. E aí São José o protege. Também podemos deduzir aqueles problemas que São José passou no Egito. Né? Imagine quantos perigos São José não passou no Egito, junto com a Sagrada Família. Né? De assaltantes, dificuldade de arrumar emprego. Devemos lembrar que os egípcios certamente tinham uma certa diferença com o povo judeu, justamente daquilo que aconteceu no passado, com o povo hebreu, né, que causou grandes males aos olhos deles, né, ao faraó e também aos seus antepassados. Então é preciso saber que tem uma questão histórica, cultural, e eles podem ter sofrido grandes hostilidades. Então São José foi aquele guarda, né, a promover para que o pão celeste, aquele que nós recebemos hoje na Eucaristia, que é o próprio Cristo, ele pudesse crescer, se desenvolver, até chegar um momento de sua maturidade e seguir o seu curso enquanto a sua missão salvífica, propriamente dita, né? A sua missão pública, seu ministério público. Então, São José, ele atua na igreja dessa maneira. Aquilo que nós vemos São José promovendo a Jesus, nós entendemos na ordem da graça que é aquilo que ele promove também para a igreja militante, né? Nutrindo, né, através das suas intercessões, fazendo justamente com que Satanás não venha, como Herodes, né, destruir o Cristo nas nossas almas. Então, por isso, eu pedi a São José para que ele guarde a graça santificante, que é a presença do Cristo na alma, o Cristo ressuscitado na alma, em nós, para que ele possa crescer e se desenvolver, como a gente canta, né? Mas pouco se reflete na hora que a gente canta. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor, para gerar e formar Cristo em nós. Então, promover com que o Espírito Santo venha, gerando a imagem de Cristo em nós, que ele cresça e se desenvolva. Devemos lembrar que o Evangelho mesmo mostra que Jesus crescia e se desenvolvia, né, diante de Deus e dos homens em estatura e em graça. Então é isso que São José ele quer promover no céu, na alma de todos os cristãos, para que eles venham a crescer e se desenvolver esse organismo sobrenatural que a gente recebe no batismo. Tá? Então esse é o primeiro ponto, a grandeza de São José. O culto destinado a São José, só fazendo uma revisão desse primeiro ponto, é de protodulia, tá bem? Então, São José ele deve ser honrado acima de todos os anjos e santos, mas abaixo da Virgem Maria, obviamente. Porque se a Sagrada Escritura não fica utilizando esse termo, porque Maria, em termos de familiaridade, ela é muito mais familiar de Deus, porque foi ela que gerou, né, em sua carne, do que São José. Então podemos falar que Maria é mais mãe de Jesus do que São José é seu pai. Então, fica muito claro e óbvio, mas vemos que a Sagrada Escritura não se preocupa em ficar fazendo essas distinções teológicas. Tá? Simplesmente fala seus pais. E isso basta.
tá? Porque além de ser, ainda que tenha sido uma paternidade virginal, foi uma paternidade verdadeira. Segunda coisa, que é do título de Glória de São José, que se tem entrado muito em discussão, muito mesmo. Tem vários livros, né? Que é dedução teológica, pura e simplesmente, tá? Mas ele se falar da ressurreição de São José, ou seja, de que São José esteja no céu de corpo e alma. Então aqui, para não ficar palavras minhas, eu gostaria de fazer uma leitura de um livro que infelizmente é muito difícil de achar, e aí eu tenho uma Xerox, né, que é de o livro é São José, de São Bernardino de Sena, grande devoto de São José. E aí ele vai falar algumas coisas nesse texto. Inclusive é o texto desse santo, São Bernardino de Sena, que vai para a liturgia das horas no dia de São José, dia 19 de março. A segunda leitura do ofício de leituras é tirado desse livro, que é muito difícil de achar. Quem tiver, por favor, não perca, escaneie para poder partilhar com seus irmãos, porque é muito difícil de achar esse livro de São Bernardino de Sena. Não consigo achar em lugar nenhum. Enfim, e aí São Bernardino ele fala assim, é bem curtinho o texto, faço questão de partilhar com vocês. É o seguinte: é também piedosa crença que o Dulcíssimo Filho de Deus, Jesus, ornou seu pai adotivo com o mesmo privilégio de sua Mãe Santíssima, a quem elevou ao céu gloriosa no corpo e na alma, associando-a no dia de sua ressurreição à glória de sua própria ressurreição. De tal modo que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, tendo vivido juntos na terra, nos trabalhos e amor de Deus, reinam agora em corpo e alma no céu, no seio da glória que os abrasa de amor. Diz o apóstolo: assim como sois companheiros nas aflições, assim o sereis também na consolação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Ora, escreve ele: muitos corpos de santos que tinham adormecido ressuscitaram à ressurreição de Cristo, que é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Essa ressurreição é descrita por antecipação para demonstrar que se realizou pela virtude e mérito da paixão de Cristo. Ressuscitaram com Cristo como testemunhas de sua ressurreição. E saindo das suas sepulturas, depois da ressurreição de Jesus, foram para a cidade santa e apareceram a muitos. Isso aí está no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 53. E aí São Bernardino vai falar o seguinte: pode crer-se piedosamente que entre esses ressuscitados estava o Santíssimo Homem, São José. É perfeitamente para crer que esses ressuscitados não morreram de novo, mas subiram ao céu com Cristo. Primeiro, para mostrar que Cristo não é o único a ressuscitar, mas também os seus eleitos. Ressuscitaremos todos. Depois, para mostrar que, se é diferida a reunião dos corpos e da alma, é para que essa grande obra se realize com amor, com maior solenidade. Estes não receberam o objeto da promessa, da glória eterna, tendo Deus disposto alguma coisa melhor para nós, a fim de que eles, sem nós, não obtivessem a perfeição da felicidade. Isso está em Hebreus. Na glória com os seus corpos. Portanto, se por uma causa razoável e por um singular privilégio a ressurreição foi antecipada para esse grande santo e alguns outros, de modo que desde então esteja o seu corpo reunido à alma, não há nisso desordem alguma, pois, se deve ser observado o curso natural das coisas, é preciso reservar sempre o privilégio do Onipotente. Então, a argumentação de São José para esse momento, São Bernardino, sobre a ressurreição de São José, nesse momento, é simplesmente muito simples. Deus pode ter antecipado a ressurreição de São José
justamente por causa da vida justa e da amizade que ele vivia, justamente com ele próprio. Existe uma outra argumentação, que é de um texto daquele que nós conhecemos como São João 23. Depois, se acharem interessante, eu posso até mandar. Porque como está no meu celular, eu não consigo fazer a, a divisão aqui. Mas, enfim, depois eu mando as anotações para vocês. Que aí, São João 23, ele faz o seguinte. Ele pega, como analogia, sabendo que, teologicamente, você tem que José do Egito, ele é uma figura de José de Nazaré. José do Egito, lá no Antigo Testamento, ele faz, pede que quando fosse entrado na Terra Prometida, os seus ossos fossem levados para lá também. Ou seja, São João 23, ele interpreta esse gesto, que foi pedido de levar os ossos de São José, essa procissão, como o trânsito de São José. Sendo que se José do Egito, enquanto figura, aconteceu o trânsito dos seus ossos de forma gloriosa no novo José, isso é um sinal de sua ressurreição. Ou seja, que os ossos de São José não ficaram aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que compartilharam um trecho de uma suposta visão da beata Catarina Emmerich, falando que o corpo de São José está incorrupto. Mas não só se acha esse texto onde ele está localizado ali, muito difícil achar, como também tem um outro dado. A visão dos santos de revelação particular, elas não são critérios de teologia. Critérios, tá? Não são. Até porque nas próprias visões podem ter algumas coisas que são confusas. Também não significa que sejam mentirosas, mas pode-se ter algumas coisas que são confusas. Tá? Isso daí é comum. Não estou aqui tirando o crédito, falando assim, é mentira. Novamente explico. Não é de fé pública, tá? E nem tampouco de critério de teologia, aquilo que se vem através de revelações. Aquilo que não está contrário à fé, tudo bem, nós podemos utilizar, mas não significa que acrescenta a revelação pública, não. Tá? Esse é um ponto muito importante. Tá? Quem quiser ler mais sobre isso pode pegar no próprio catecismo, que fala dessas revelações privadas. E mais, é muito difícil de achar esse texto, tentei já procurar. Não, gente, só vejo pessoas citando assim de forma isolada, sem um contexto e tudo mais. Tá? Então é muito bom vocês saberem que tem essas discussões teológicas, que José esteja de corpo e alma no céu. E aí a gente vê, bem, se teologicamente se sabe que a alma unida ao seu corpo no céu, isso aumenta a sua felicidade e, portanto, ela está sendo glorificada no céu de forma completa. Se São José não estiver no céu de corpo e alma, e isso é acompanhado por muitos santos, São Bernardino de Sena, como nós lemos, São Francisco de Sales, São Luís Grignion de Montfort, São Boaventura, e tantos outros santos piamente acreditam nisso. São Bernardo de Claraval. Se ele não está no céu assim de corpo e alma, significa que a Sagrada Família não está em toda a sua glória no céu. Está faltando um elemento a ser glorificado, e esse elemento chama-se São José. Tá? Eu não tenho o texto, mas posso citar, e se alguém tiver. São Tomás de Aquino, ele lança uma série de argumentos sobre a crença, a pia, que é a crença de que São João Evangelista esteja também no céu de corpo e alma. E é interessante que os argumentos lançados, um deles é a proximidade dele com Jesus, da piedade dele enquanto sua virgindade, da sua pureza, da proximidade que ele teve, enquanto amor mesmo, enquanto que ele amou e foi amado por Jesus, são critérios justamente para que ele esteja no céu de corpo e alma. Olha, se isso pode ser aplicado a São João Evangelista, muito mais se pode aplicar a São José, que São José foi seu pai. Entende? E ninguém, como nós falamos, para não precisar ficar retornando,
Ninguém teve maior proximidade depois de Maria com Jesus do que São José. Não teve. Jesus passou a vida com os apóstolos durante 3 anos de sua vida pública, né? E depois o tempo que precedeu Pentecostes, a sua ascensão e Pentecostes, evidentemente. E junto com José e Maria, Jesus passou 30 anos. Nossa, 30 anos na convivência, naquela casa, tanto que ontem eu estava até vendo sobre o milagre da casa, né? Da casa deles, da casa da Sagrada Família, que está em Loreto, né? Foi transportada pelos anjos. Né? Muito interessante essa história, você pode até pesquisar, da casa de Loreto, então da casa da Sagrada Família. O alicerce fica em Nazaré, mas a casa mesmo, ela não está lá, a casa está em Loreto. Foi transportado pelos anjos. E é bem impressionante os testemunhos. A gente percebe, até a casa levita, até as estruturas de pedra, por conta daquela convivência, daqueles mistérios de Deus que se passaram ali, levitam. Levitam. Não consegue estar sem dar um testemunho da glória de Deus que se passou naquele lugar. Imagine a glória de Deus que se passou em José. A proximidade física que ele teve. Quantas e quantas vezes, né, o corpo de José tocou o corpo de Jesus. A gente canta, né? Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Imagina quantas vezes aquele corpo santo do menino Jesus não tocou a São José. Quando São José o carregava no colo, quando ele recebia o ósculo de Jesus, quando Jesus acariciava, quando José acariciava Jesus, era filho. Entende? Então, isso vale muito mais do que o reclinar de São João na ceia, no peito de Jesus. Porque o que acontecia era o inverso, era Jesus que se reclinava no peito de José. Então, imagina isso, sabe? Então, tem muitas deduções teológicas, né, para falar somente dessa, sendo as mais fortes essa de José do Egito para o novo José, entendendo aí o trânsito de São José e, portanto, a sua ressurreição, mas também esse de São Bernardino de Sena, que mostra da ressurreição dos justos, que está no Evangelho de São Mateus, tá bem? Tem uma outra glória de São José, que na verdade é uma das suas graças, e essa é bem polêmica também. E aí eu peço que você que está aí acompanhando essa live, entenda. Seja dele estar no céu de corpo e alma, ou seja, a ressurreição de São José, seja essa que eu vou falar agora, são deduções teológicas. Não são dogmas de fé. Tá bem? É sempre importante frisar isso. Tem iluminações maravilhosas, mas tem suas contestações. Tá? Tem vários autores que admitem uma coisa, outros autores que admitem outra, e isso é tranquilo. Tá? Não é uma fala dogmática, mas é importante a gente perceber, conforme a grandeza de São José, justamente pela proximidade dele com a Virgem Maria enquanto esposo e com Jesus enquanto pai, bem, a gente deve entender que se ele tem essa missão é porque ele tem grandes glórias e graças. Você viu grandes graças e, portanto, goza de muita glória no céu. Tá? Mas, mesmo assim, ainda que se tenha esses acendos, né, e tudo mais, são deduções. Tá? Para depois não falar assim, porque o padre Renan ele falou dogmático. Não é afirmação dogmática. Só vai ser afirmação dogmática quando sair uma carta, né, for falado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, né? Enquanto não for feito o pronunciamento, né, ex cátedra, então não está valendo. Enquanto não tiver a assinatura dele, não é dogma de fé. Tá? Não teve uma proclamação solene sobre nenhuma dessas coisas que a gente está falando, mas que a gente percebe que tem argumentos muito bons, tem iluminações muito boas e que piedosamente a gente crê
isso não é pecado algum, tá? Então, eu chego na última glória que eu gostaria de comentar, que é sobre a Imaculada Conceição de São José. Débora, você já ouviu falar sobre isso? Não sei se Nunca, você padre. nunca ouviu falar sobre a Nunca Imaculada ouvi. Conceição de São José. Nunca ouvi. Estou aqui Então, ansiosa para então, compreender mais a respeito. então, tem muita gente que sustenta isso. Muita gente que sustenta. E as argumentações, elas são muito boas, tá? A primeira delas, bem, se a gente entende que Maria é imagem, perdão, ela é a realidade daquilo que o Éden é imagem, nós sabemos que no jardim do Éden, Deus não tolerou o pecado. Não tolerou o pecado. Tanto que depois que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim. Então, se o Éden é imagem de Maria, e Maria é imaculada, se Deus não tolerou o pecado lá, para que iria permitir que um homem marcado por o pecado se unisse à Virgem Maria em casamento? Que casamento é o modo mais sublime de união entre duas pessoas, entre a sociedade, entre o homem e a mulher. É o grau mais perfeito de união, que não é a união só de corpo, mas de alma, entre pessoas. Então, se ele não permitiu o pecado lá, por que ele ia permitir o pecado aqui? Não faz sentido. Então, esse é um argumento utilizado, que não faz sentido. Então, só pode-se entender que esse é um argumento trazido, tá? Estou aqui como alguém que está lançando as luzes. O outro argumento, também unido a esse, ao do matrimônio, veja, está sempre ligado à relação de José com Maria. Né? O outro é com relação ao próprio matrimônio, novamente. São Paulo vai falar: o marido é cabeça da mulher, falando do matrimônio, né? E aí depois fala, nesse mesmo texto, que a mulher deve ser submissa ao marido. Tá ok. Se a mulher, do qual tem o marido por cabeça, esse cabeça José, mas essa mulher, Maria, é Imaculada Conceição, ou seja, ela não tem o pecado original. Foi gerada imaculada, justamente por causa de sua missão de ser a mãe de Deus. Como que pode a cabeça desse corpo, que é a mulher, no caso a Imaculada Conceição, ser marcada pela desordem do pecado original? Como pode? Não faz sentido também. Tá? Então, esse é um outro argumento para se falar da Imaculada Conceição de São José. E aí, unida essa questão da missão, a gente tem a falar da predestinação de São José à glória, né? E também a graça, propriamente dita, na sua missão. Quando que São José foi predestinado? No mesmo decreto da encarnação. Quando Deus decide que a segunda pessoa da Trindade iria se fazer homem, decide ali quem seria essa mãe, quais graças iriam acompanhar, e decide também que aquela mãe seria uma mulher casada. E assim, ao pensar nessa mulher, pensa-se também na imagem para esta mulher, que é o varão ao qual ela estaria casada, no determinado tempo da história, que esse homem é José. Tá? Então, se no mesmo decreto da encarnação, por causa da proximidade da sua missão, da missão de Maria enquanto mãe de Deus, ela é Imaculada Conceição porque é mãe de Deus, que é o maior título de glória. São José enquanto pai do menino Jesus, por causa dessa missão, justamente não poderia ter uma desordem. Então, é uma missão que é imediata, por causa do matrimônio dele com Maria. Bem, se ele estaria unido com a Imaculada Conceição em matrimônio, deveria ele também não ter a desordem do pecado original. Esses são alguns dos argumentos, né, trazidos por aqueles que defendem a Imaculada Conceição de São José.
Existem outros que refutam essa ideia, né, falando que não haveria necessidade de José ser imaculado, visto que não veio dele a matéria para que Jesus pudesse, a matéria, né, justamente no momento da geração no seio de Maria, que ele não é pai natural. Então não haveria necessidade dele ser imaculado, porque teologicamente se sabe que o pecado é transmitido naturalmente, né? Tanto que nós herdamos de Adão a desordem do pecado original, tá ok? Então, o argumento contrário fala assim, como não existiu necessidade disso, e ele não é pai natural de Jesus, não colaborou, né, naturalmente falando, então não haveria necessidade dele ser imaculado. Segundo argumento, mais forte até do que esse, que se entende a Imaculada Conceição de Maria como um privilégio exclusivo, como está justamente na Inefabilis Deus, né, que é justamente o decreto onde se está o dogma, o decreto de Pio IX, onde se tem o dogma da Imaculada Conceição. E aí se ali diz que ali é um privilégio exclusivo, tá, da Virgem Maria. É um segundo argumento. Não refutando um nem outro, tá? É um argumento que está no meio termo, vamos colocar assim, tem dois. Não fica nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não se diz que São José é imaculado, mas diz que ele foi purificado no ventre. Tá? Então, desde o início, São José ele já gozava de uma vida de perfeição e não tinha mais as inclinações do pecado mortal. Foi gerado com pecado mortal, mas foi purificado no ventre, tá? Em vista de sua missão. Esse é um outro argumento, segue numa outra linha. Da onde vem a força desse argumento? Bem, daqueles exemplos que aconteceram na Sagrada Escritura. O mais forte deles, que todo mundo lembra, é São João Batista. Em vista dele ser o precursor do Senhor, né, aquele que ia preparar o caminho, ele foi purificado por ação do Espírito Santo, né, no ventre materno. Ele nasce com o pecado original, mas é purificado no ventre, em vista de sua missão. Então, vale entender que se José significa acréscimo ou aquele que cresce, enfim, a vida de José foi um constante crescimento nas virtudes, em graça e tudo mais. Então, se defende justamente até o momento que ele se uniu com a Virgem Maria, ele cresceu em graça, cresceu justamente nas virtudes. E houve um exponencial crescimento depois que ele se une à Virgem Maria e depois que ele é introduzido no mistério da encarnação, obviamente. Então, desde o início, São José, desde o ventre, ele já não tinha mais as inclinações, né, essa fome pecado, né, que é justamente a fome do pecado, a inclinação para o pecado mortal. São José já não tinha mais. Essa também é uma outra argumentação que se tem. José que foi purificado no ventre em vista de sua missão futura, como acontece com São João Batista. Tem ainda um argumento do livro, deixa eu ver aqui na minha biblioteca, que o pronome de livro é terrível. São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, do cardeal Lepsier. Esse livro vende na Eclésia, estou aqui fazendo propaganda. Vende na Eclésia, quem quiser comprar, compra, é muito bom. Aí o cardeal Lepsier, ele fala que é um absurdo as duas noções, né? É muito interessante. Aí ele fala que tanto ele ser imaculado, quanto ele ter sido purificado no ventre, isso daí é um absurdo. E aí ele lança mais uma hipótese teológica. Como a circuncisão ela era uma participação das promessas de Deus, né? Ali o menino circuncidado ele participava daquelas promessas, né? De Abraão era o vínculo, a pertença. Aquilo não era só uma pertença temporal, mas também provocava algo de sobrenatural. Então, São José ele foi purificado no momento da sua circuncisão. É daí onde ele tira a argumentação. Para falar que São José, no dia da circuncisão dele, né, que era no 8º dia, na imposição do nome, como acontece com Jesus,
No 8º dia, ali naquele momento, São José foi preservado não, ele foi purificado das inclinações do pecado original. E aí não mais teve inclinação à desordem. Só foi crescendo na graça, né, cada vez mais. Então se diz que foi naquele momento da sua circuncisão. É também uma outra argumentação que se aceita. Ele tenta dizer que falar de uma Imaculada Conceição de São José é temerário e beira a heresia, mas, como eu estou falando, não pode beirar a heresia e nem ser temerário porque não tem nenhuma fala concreta da Igreja acerca desse ponto. Né? E ele depreende que o silêncio dos doutores da Igreja sobre esse ponto e afirmar que existe a Imaculada Conceição de São José, isso seria temerário. Não. Temerário é fazer tal afirmação. Estou falando aqui enquanto refutando só de forma teológica, tá? Não estou chamando o cardeal, pelo amor de Deus, de temerário. Mas porque não tem uma fala concreta, uma fala contrária. E essa argumentação que estou utilizando tem até no Teologia de São José, que é um livro em espanhol, do padre Bonifácio Lameira, ele que fala isso, né? Que é temerário, não é temerário falar da Imaculada Conceição de São José. De forma alguma. Enquanto, como mais uma vez eu falo e repito para quem está chegando nessa live, enquanto não tiver uma fala oficial da Igreja, deduções teológicas vão acontecendo, né? Vão lançando mão em reflexão da proximidade dele com a Virgem Maria e daquelas glórias de Maria que nós já conhecemos, também da proximidade dele com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Ele que é o autor da graça. Então, muitas deduções vão acontecendo, beleza? E por último, né, nesse ponto de quando que São José ele foi purificado do pecado original, você tem a argumentação que é tirada de São Tomás de Aquino, que ele, ao menos no momento que ele se une com a Virgem Maria, naquele momento que ele se uniu em matrimônio, é que ele de fato foi preservado de toda a mancha, né? E ali ele não teve mais inclinações ao pecado mortal. Então temos alguns tipos, né? 4 tipos. Os que defendem a Imaculada Conceição de São José, ou seja, que ele foi sim preservado do pecado original. Outros que ele não foi preservado do pecado original, ele nasceu com o pecado original, mas que ele foi preservado no ventre, tá? Foi purificado no ventre, assim como São João Batista. Terceira argumentação, que é a do cardeal Lepsia, que ele foi preservado, né? Ele foi purificado, melhor dizendo, no momento de sua circuncisão. E a quarta argumentação é falar que São José foi purificado dessa mancha original quando se uniu a Maria. Então, no momento que ele se une em matrimônio com Nossa Senhora, e aí você tem até o termo no Evangelho, quando ele recebe em casa. Nessa casa não é só o teto, mas a sua alma, né, o seu coração. Ao receber Maria em casa, aquela que já estava gerando o Verbo Eterno, aí sim acontece um crescimento na graça e ele é confirmado em graça, né? E não mais tem inclinações à desordem, à desordem mortal. São esses 4 tipos de argumentações que se levantam acerca de São José, tá bom? Todas elas são válidas, tá? Mas todas elas têm as suas argumentações, os seus, como é que eu posso falar? Seus subsídios teológicos, mas fica no ar, assim, né? Não falando da glória, mas eu gostaria de terminar falando da virgindade de São José, que é um tema que também tem surgido atualmente. Primeiro, que para a gente falar da virgindade, precisa ter uma coisa estabelecida na nossa cabeça, de que São José não era velho, nenhum problema com aqueles que já são velhos, que são idosos. Mas é porque isso não é factível com aquilo que a gente vê, que é a missão dele, de nutrir e nutrir através do seu trabalho, e de guardar também, né? Fazer viagens, e de guardar a casa, guardar Maria, né, sua esposa, colaborar com ela, colaborar com Jesus. A imagem que se coloca nos apócrifos, que não são livros inspirados, tá? Não são dignos de fé pública,
é muito fantasiosa se a gente for pensar na linha real. Tá? Se a gente for pensar na linha real das coisas, fica parecendo um mundo Marvel, entendeu? Uma leitura muito fantasiosa daquilo que a gente percebe nos evangelhos. Não é factível pensar num idoso de 80 anos que depois de já ter vivido um casamento, já era viúvo, aí ele agora desposa Maria, uma jovem. Primeiro que isso não é factível nem com a época, né, sem necessidade. Não tinha necessidade nenhuma. Né, e não é factível com a época. E não é factível também com a vida vivida. Né? A menos que Deus tivesse que ficar fazendo milagre o tempo todo para que São José, já com mais de 80 anos, conseguisse realizar todas as coisas. Isso chega a ser até bobo, porque quem tem idoso em casa sabe muito bem que as costas doem. Né? Não se tem mais o mesmo vigor para se fazer todas as coisas. Então, os apócrifos, eles levantam isso, e tem um livro apócrifo chamado O Proto-Evangelho de São Tiago, que é para poder tentar preservar, através da velhice de São José, a virgindade de Maria. Só que a gente não precisa de uma argumentação tão baixa assim, né, de falar que a virgindade de Maria foi preservada porque São José já estava incapaz sexualmente para tal. Isso é muito grosseiro. É uma linguagem muito grosseira. Então, nós não precisamos de tal argumentação desse tipo. Olhando para a história, então, todos os autores josefinos, eles atestam que São José era jovem. Aí a idade dele, tem uns que falam que é 25 anos, tem uns que falam que pode ter sido até os 30 anos de idade que ele se uniu a Maria. Alguns tentam ir até um pouco mais cedo, falam que ele tinha 18 anos e era um casal jovem. Enfim, né, não tem como precisar a idade mesmo de São José, mas fazem essa margem, se a gente coloca entre 20 e 30 anos. Era 25 a 30 anos a idade de São José, que é mais ou menos a idade de que um homem se dá em casamento, né, naquele período, se dava em casamento. Então, se coloca aí. Uma outra leitura sobre isso é preciso a gente saber, o casamento é algo querido por Deus. Não é uma vergonha. Não teria problema nenhum falar nos evangelhos de que São José era casado. Não teria problema nenhum. E mostrar que ele era viúvo e tinha filhos e depois se uniu a Maria. Temos tantos testemunhos na Sagrada Escritura que isso aconteceu. Não tem problema nenhum. Não seria vergonhoso, não seria escandaloso. Não teria problema. Tá? Mas não é isso que é contado. Não se fala que José teve outra esposa e que ele tinha filhos. Então, se não se fala que ele não tinha mulher nem filhos, e se vai dizer no Evangelho de São Mateus, aí que vem o ponto onde eu quero chegar, que ele era justo, o justo no Evangelho de São Mateus, aplicado a São José, não é a justiça dos fariseus que depois Jesus ele vai denunciar. É a justiça no sentido próprio do termo, que é ter uma vida santa, uma vida identificada com a vontade de Deus. Então, se o modo próprio de se ter filhos era dentro do matrimônio, e o modo próprio também de perder a virgindade era dentro do matrimônio, se São José não era casado, ele só poderia ser o quê? Virgem. Porque se ele não fosse virgem, ele não seria justo. Eu sei que essa é uma cabeça que no nosso tempo atual, onde a promiscuidade reina, isso é assim, ele pode muito bem ser solteiro, mas não ser mais virgem. Não isso para o tempo que é narrado na Sagrada Escritura e para uma pessoa que é chamada de justa. Não, isso não coaduna. Então, ele não poderia ser chamado de justo, no sentido amplo do termo, né? Se ele não tivesse uma vida casta. Então, como ele não era casado, ele só poderia ser também virgem. E aí tem muitas leituras que mostram, leituras piedosas, fundamentadas também em algumas revelações particulares de alguns santos, que mostra que José conheceu, por obra do Espírito Santo, conheceu o voto perpétuo que a Virgem Maria tinha feito. Justamente no momento que antes deles se unirem em matrimônio. Conheceu e ele também fez o voto perpétuo de virgindade. Então, o que nós temos? É um casal jovem e virgem.
E isso faz todo sentido, porque Jesus ele entrega sua mãe na cruz a um outro virgem, São João, evangelista. Então entrega a virgem a um outro virgem, um sacerdote virgem. E justamente não entrega a qualquer um, porque Jesus conhece a virtude de João a ponto de confiar aquela que é a Imaculada Conceição, sua mãe, né, puríssima. Então ele confia a João, sabendo que ele não tinha justamente inclinações erradas, né, contra a castidade. Não seria uma ameaça justamente à sua mãe, senão ele não entregaria. Quem é que vai entregar a sua própria mãe para um maníaco, né? Maníaco sexual? Isso não faz sentido. Então Jesus ele confia a um coração puro, aquela que é puríssima, sua mãe, entrega a São João Evangelista. E assim entrega a toda a igreja. Então, se a São João foi assim, Deus antes, ao fazer São José, também o colocou em inúmeras graças para que ele cumprisse essa missão de guardar a castidade de Maria. Então, existe muitas argumentações e uma leitura muito bela sobre a virgindade perpétua de São José. Por isso ele é o guarda das virgens também. Então, ele foi verdadeiramente virgem. Isso pelo testemunho da Sagrada Escritura, que ele não era casado, foi casado somente com Maria. Então, se ele é chamado de justo, ele não teve uma relação contra a castidade fora do matrimônio. E nem dentro do matrimônio teve, porque a sua esposa era virgem, havia feito o voto. Então, tudo indica que ele fez esse voto também. E não teve inclinações a forma a ser uma pedra de tropeço para a pureza da Virgem Maria. Então é isso, gente. São essas coisas que eu gostaria de dizer a vocês, né, a partilhar com vocês nesse dia, sobre algumas glórias de São José. E aí eu gostaria de terminar com uma oração a São José que nós fazemos. Lembrai-vos de nós, ó bem-aventurado São José. Por vossa oração intercedei por nós junto a vosso Filho adotivo. Tornai-nos propícia a bem-aventurada Virgem, vossa esposa, mãe daquele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Muito obrigado a todos que acompanharam. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, Padre Renan. Foi maravilhoso. Eu saí daqui com muito aprendizado, com certeza. Anotei Amém. muitas coisas aqui. Depois eu vou pedir até para o senhor passar para nós os livros, né, que o senhor citou como referência para as palestras. Achei muito interessante essa questão do deslocamento da casa da Sagrada Família para Loreto. Eu não conhecia, né? E vale a pena ver. Muito interessante. E realmente, né, não tem como nós pensarmos em São José sem todas essas glórias, né? Porque quando o senhor foi falando sobre as deduções teológicas, né, a respeito da virgindade, não. Da Imaculada Conceição. Da Imaculada Conceição, e realmente é um termo que assusta a gente, porque, a princípio, Imaculada Conceição, só a Virgem Maria, né? Mas quando o senhor começou a falar sobre as deduções, eu fiquei pensando, nossa, como faz sentido, né, de fato, que ele tenha sido preservado ou purificado, né? Mas faz sim muito sentido, né? Sim. Até para a maior glória da Sagrada Família, né? Sim. Então, temos muito a aprender e muito a beber aí, né, daquilo que São José tem para nos ensinar. Muito obrigada, Padre Renan. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, né? Sim, vamos ver. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? A hora é essa, né? Se alguém gostaria também de fazer um comentário, né? A respeito.
Eu estou vendo aqui, né, que muitas pessoas estão agradecendo, né, pela palestra, né? A Sueli bota parabéns, gostei muito da explicação sobre São José. Que bom. Ana Barbosa botou que a comunidade católica Sarça Ardente manda um abraço. Um abraço para ela também. Márcio colocou aqui fenomenal. Fenomenal. Salve Maria, Márcio. Desolita. Parece que tirou. Desolita. Que lindo, padre, a história de São José como homem diante do seu filho. Amém. Realmente é lindo, né? Lindo. Que Deus conhecia profundamente o interior de São José, que antecipou a ressurreição dele, foi merecedor. Uma curiosidade que eu tenho, padre, não tem nada registrado sobre os restos mortais de São José, né? Não há nada Não tem. Que comprove. Você tem uma relíquia dele, a relíquia do manto, né, de São José. Isso se tem. Até o de Nossa Senhora tem também. Sim. Mas de restos mortais, não. Esse também é um dos argumentos, só que ele acaba não sendo tão forte assim, mas é. Sim. E não tem restos mortais de São José. Nenhum. Então, realmente, tudo indica nós podemos, que está no céu. Podemos crer em sua ressurreição, né? Não, você me pergunta assim, padre, o que o senhor acredita? Acredita que ele está no céu de corpo e alma? Eu falo, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Eu creio que com certeza São José está no céu de corpo e alma. E sobre a Imaculada Conceição, qual o argumento que o senhor acredita ser o mais contundente? Olha, eu acredito que possa existir sim a Imaculada Conceição de São José. Eu acredito. Você me pergunta assim, o que você acha? Eu acredito nisso. Faz muito sentido, né? Justamente porque, assim como Deus, falando novamente em Gênesis, né? Da costela de Adão faz Eva. Então, se a gente for pensar no decreto da encarnação, a semelhança de Maria foi feita José. Sim. Semelhança de Maria. Então, José, por causa do matrimônio, assim como Adão e Eva, ele é o correspondente adequado para Maria. Né, que tem um termo que é corriqueiro chamado de alma gêmea, né? Só que isso daí é termo espírita, falar alma gêmea. Né? Então, mas é o correspondente adequado justamente para Maria. Então, é muito interessante. Então, eu acredito. Ainda mais eu sou motivado muito pela leitura do Monsenhor João. Estou olhando para cima porque tem aqui o livro dos Arautos do Evangelho, né? Sim. Que é São José, quem o conhece. Esse é um livrão, hein? Livrão. E aí você fala muito disso. São José, quem o conhece? Quem o conhece. Tá até em promoção, vale muito a pena comprar. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho. É esse aqui, ó. Esse aqui é livrão. Livrão sobre São José. Já está anotado aqui. Tá? São José, quem o conhece? Você pode, não sei se está dando para ver aí, dos Arautos do Evangelho. Dos Arautos do Evangelho. Vale muito a pena. Olha, aproveito para ler. Pode falar. Pode falar. Não, eu ia aproveitar para ler a pergunta aqui da Janete, né? Que ela pediu os livros apócrifos que falam sobre São José. Pediu sua bênção. Deus abençoe. Olha, eu não vou indicar livro apócrifo, não. Sabe por quê? Para não confundir a sua cabeça. É melhor você ler primeiro o que se diz enquanto fé certa sobre São José. Tá? Eu digo fé certa porque está motivado, alicerçado justamente na Sagrada Escritura e naquilo que se diz de Jesus e de Maria. Tá? Porque a leitura apócrifa ela não vai te acrescentar coisa boa se você não tiver uma boa formação. O apócrifo ele serve para a gente fazer contrapontos. Entende? A gente fazer contrapontos em que sentido? Fala, depois de já ter um conhecimento, fazendo a leitura do apócrifo, a gente conseguir perceber, isso daqui está de acordo com a Sagrada Escritura. Não, isso não está. Não, isso não está.
sabe? Se você não tem uma base, né, a menos que você já tenha, mas me pareceu pela pergunta que talvez não tenha, sobre São José, então é melhor você ler alguns textos, né, que não estão falando coisas absurdas sobre São José, e você conhece a partir desses textos. E depois, quando tiver uma base sobre a pessoa de São José, daquilo que tem, sobretudo nos textos atuais, tem o texto do Papa Francisco, né, o Coração de Pai, e de tantos outros papas. Aí sim, você pode pegar e fazer uma lida se quiser. Mas eu não gostaria de indicar de antemão, não. Até porque eu conheço que Satanás existe, que Satanás é o pai da mentira, entendeu? E ele é o pai da dúvida também. Ele gosta de colocar as dúvidas no coração. E talvez uma ideia mal formada, né, já cria já um nó, e aí depois para tirar fica difícil. Então leia primeiro esses livros, né, que eu estou indicando. Deixa eu pegar aqui o outro, rapidinho. Ah, por favor, padre. Que é bom que já fica já gravado. Ó. Tem esse aqui, do cardeal Lepsier, que eu tinha falado, São José. Tá? Esse vende na Eclésia. Deixa eu chegar aqui bem pertinho. Eclésia. Você pode comprar. Também é muito bom para aprender sobre São José. O outro também que está na Eclésia, que é a consagração a São José. Tá? É um bom livro também, para aprender um pouquinho, aprofundar. E esse livro também da consagração, ele é bom, não só pelo exercício de consagração, mas porque o seu autor, né, ele traz inúmeros testemunhos, né, ele consegue fazer um apanhado muito bom de escritos de muitos santos devotos de São José. Santos que eu nem conhecia. Então, vale muito a pena adquirir esse aqui. Tá? Deixa eu ver outro. Tem tantos. Mas alguns não são tão assim bons, vamos dizer assim, para aprender. E por último, esse aqui, que infelizmente só tem o volume 1. Glória de São José. Isso. Eu não sei se está saindo aí ao contrário. Qual é o livro que o senhor disse que é difícil espanhol? De encontrar? É o de São Bernardino de Sena. O de São Bernardino. São Bernardino de Sena, São José. Quem achar, por favor, compartilhe. Pode falar assim, olha, tá R$1.000. A gente parcela no cartão em 50 vezes, mas tu me fala onde tem esse livro que eu compro. Porque, olha, eu tenho aqui em mãos uma Xerox que um irmão fez para mim, um irmão de turma fez. E aí é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. Entendeu? Infelizmente, esses livros bons vão se perdendo, né? Vão se perdendo. Tem um que eu tenho em PDF, que eu mandei até unir, que é a Teologia de San José, que é em espanhol, que é né? espanhol. Isso, que é do padre Bonifácio Liameira. E aí vale muito a pena. São 2 livros dentro de um só. Começa com a Teologia de San José e depois vem Os Dons de São José, que é do Isidoro Solames. Vale muito a pena ler também. É um livro grande, Ele está por aí em algum canto meu que eu estava lendo recentemente. E aí também é muito bom. E esse se tem por um PDF, né? Você pode ver alguns... PDF. É difícil de achar, mas não é difícil impossível. De achar. É difícil de achar, mas eu posso mandar para você, né, no WhatsApp. E aí, quem quiser, padre, você divulga para as pessoas. Isso, então a gente combina assim. O senhor me manda, quem quiser, entre em contato que eu repasso com certeza. E vamos aproveitar aí o tanto de conteúdo, né, que hoje o padre pôde nos oferecer e nos dar referência para a gente se formar mesmo, né, conhecer muito mais a respeito do nosso padroeiro. Tem mais uma pergunta aqui, padre, da Ana Barbosa. Padre, eu tenho uma pergunta. São José poderia ter sido ressuscitado na passagem em que Jesus morreu e os justos levantaram de seus túmulos?
Olha, piedosamente eu digo sim. Que é isso justamente que É muitos um dos santos argumentos, acreditam, né? da ressurreição. Piedosamente dizemos que sim. Dogmaticamente, não. Mas piedosamente, sim. E tem o Salmo 15, né? Fala que os amigos do Senhor não conhecerão corrupção, né? Sim. Jesus, ele dá muitas pistas que são muito boas. Né? E aí ele fala que aqueles que são seus amigos seguirão os seus mandamentos. Né? Serão obedientes aos mandamentos. Bem, em nenhum momento se fala que José vacilou na fé, vacilou em sua missão. Pelo contrário, seu nome significa crescimento. Então, quer dizer que ele nunca declinou, assim como se mostra de Pedro, né, que declina, né, ele vacila na fé. De São José, não. Mostra constante. Em nenhum momento, porque teria na Sagrada Escritura, se ele de algum momento tivesse sido uma pedra de Sim. tropeço, teria lá, mas não está. Então, só pode depreender que ele foi um crescente. Só foi crescendo, crescendo. Então, se fala que os amigos não conhecerão corrupção no Salmo 15, bem, então só pode se ter também que São José não conheceu a corrupção da carne. Sua carne não conheceu a corrupção. E aí, piedosamente, eu creio que esse foi o momento da ressurreição de São José. Ele estava na mansão justamente com os patriarcas, e aí, como o luz dos patriarcas vai ao lado de seu filho, né? A luz dos patriarcas, que é esse o termo colocado na ladainha, né? Como luz dos patriarcas ascende aos céus, né? Em corpo e alma junto ao seu filho para o paraíso, né? Celeste. Agora, daí pode se depreender, sim, a ressurreição dos justos, né? Que Sim, algumas faz todo Bíblias vêm até esse... sentido. Que é interessante que no próprio Evangelho de São Mateus, onde no início chama-se José Justo, no final vai falar que teve a ressurreição dos justos. Olha só que interessante. Nenhuma palavra na Sagrada Escritura é à toa. No mesmo Evangelho, chama José sendo justo, aí tem a ressurreição dos justos. Ó, tirem suas próprias conclusões. Eu estava aqui pensando, né? Se até nós, né, através do batismo, podemos ser lavados, né, dos nossos pecados, e durante essa semana a gente tem visto aí as leituras que falam sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos, que fala sobre o nascer de novo, né? Então, se até para nós é dada essa oportunidade, né, essa graça de sermos lavados, né, dos nossos pecados. Imagina São José que estava ali, né, membro da Sagrada Família, muito mais a ele foi dado, né, em graça, né? Claro, porque Então, certamente teve uma abertura do coração de Jesus, de uma intimidade que somente um pai poderia conhecer de um filho. Aquela intimidade familiar, né, que não foi dada aos apóstolos, né, para sua missão, mas era uma intimidade familiar mesmo. E essa a gente não sabe, porque tem muito mistério desse tempo vivido entre a Sagrada Família, né, José, Maria e Jesus. E se entende, porque o momento mais luminoso do dia é o meio-dia. E não se dá para justamente contemplar a beleza do sol no meio-dia. É lindíssimo, mas não dá. Então, é muito luminoso esse tempo da Sagrada Família, né? Esses 30 anos. É muita luz. Muita luz. Então, só com muita oração, conforme o Espírito Santo, no decorrer da igreja, for desvelando, é que a gente vai conseguir contemplar. Existem alguns santos que, inclusive, ouviram da própria Virgem Maria, né, em uma visão particular, mostrando que os homens não conseguirão entender na terra a grandeza de São José, só quando eles chegarem no céu. olha. Porque tamanhas graças e glórias foram dadas a este homem. E muitos, inclusive, que não recorrem à sua intercessão, hão de se lamentar quando chegar do outro lado. Porque sabiam, porque não recorreram a ele. Então, vocês aí que Estejamos têm, atentos. sejamos atentos. Vocês que têm como padroeiro
Aquele Mais do qual a ainda. mãe de Deus fez reverência, o próprio Deus encarnado fez reverência enquanto filho. Então, corram à intercessão de São José, recorram. Porque ele não é operário para cuidar de madeira só, não. Ele é operário para poder fazer com que a vida da graça cresça em nós, assim como Amém. Cristo cresceu diante dos Amém. olhos dele através de seus esforços. Então, ele se esforça no céu, através da sua intercessão, para que a graça possa operar em nós. Como eu cantava, né? Que a graça de Deus. Escutem essa música lembrando de São José operando, intercedendo por nós, para fazer um sentido maravilhoso nesse ano, Josefina. Façamos mais Tem mais culto a uma São pergunta. José. E aí, falando em culto, tem aí a pergunta do Márcio, né? É possível um dia o culto a São José ser um culto de hiperdulia? Não, isso não é Que é o culto possível. dado a Nossa Senhora, né? Isso não é possível porque, ainda que São José seja muito grande, ele não é maior do que Nossa Senhora. Porque a Há uma participação hierarquia, né? é uma hierarquia na ordem da graça. Porque ele não participa de forma, o termo utilizado é intrínseco. Ele não participa de forma intrínseca do mistério da encarnação. Existem dois níveis intrínsecos de participação no mistério da encarnação. O primeiro é a própria humanidade assumida pelo Verbo eterno. Ou seja, ninguém, enquanto sua humanidade, estará tão unido a Deus quanto aquela humanidade que está unida em pessoa, né, em Jesus Cristo, né, na pessoa do Verbo, né, aquela natureza humana. Então, o primeiro grau é isso, a natureza humana assumida pelo Verbo, grau intrínseco. Segundo, o da Virgem Maria. São José, ele está num grau extrínseco de participação no mistério da encarnação. Aí sim, entre os outros que participam de forma extrínseca, São José ocupa o primeiro lugar. Então, por isso, a Virgem Maria, ela está acima dele. Porque São Tomás de Aquino utiliza um argumento: quanto mais uma coisa se aproxima do seu princípio, mais ela goza de perfeições desse princípio. Então, São José no nível abaixo de Maria, em termos de participação. Então, como Maria participa mais, então não tem como São José ser honrado com o mesmo grau de honra que se dá a Maria. Sim. Isso não é possível. A Desolita está fazendo uma pergunta e aí a gente encerra, né, padre? Senão a gente vai virar a noite aqui. Bora virar a noite. Padre, São José morreu antes que Jesus? Ele foi ressuscitado por Deus antes que Jesus, por ter sido o patriarca da Sagrada Família? Então, Desolita, que ele tenha morrido antes que Jesus, certamente. Tá? Tanto que não é mais citado São José quando Jesus começa sua vida pública. Nem no episódio que ele é tido como louco quando vai para Nazaré, né, não se cita São José naquele episódio. E sempre quando você vai falar do carpinteiro, você fala em terceira pessoa. Não é esse o filho do carpinteiro? Se José estivesse lá, e certamente estaria, já que Maria estava reunida, se José estivesse lá, eu falo assim: José, diz alguma coisa, então faça alguma coisa. Talvez teríamos até uma fala de São José. Mas não. Mas não. Então, certamente, se José não está sendo mais citado, citam como se fosse uma lembrança, é porque ele já estava morto. Agora, devemos lembrar que o céu estava fechado. Tá bom? Se o céu estava fechado, e quem abre o céu para nós é o próprio Cristo ressuscitado, então não faz muito sentido teológico, até seria contrário à Sagrada Escritura, pensar que São José estivesse no céu antes da ressurreição de Cristo. Que ele esteja de corpo e alma, isso é possível? Até porque no momento em que ele estivesse na mansão dos mortos, e aí quando acontece a ressurreição de Cristo, aconteceu a união dele novamente com o corpo. E aí sim foi para o céu, porque o céu já estava aberto. Agora, antes, não é possível não, fica até estranho. Como é que ele poderia estar no céu antes do céu já estar aberto? Antes da ressurreição. Ainda que Cristo recapture todas as coisas, mas fica um pouco flutuante aí a situação. Então, que ele morreu antes de Jesus? Certamente. Agora, que entrou no céu antes de Jesus, isso daí difícil, né? não,
não coaduna muito com a Sagrada Escritura, não. Então, Imaculada está dizendo: amei essa live, está sendo muito enriquecedora, não só para mim, mas para muitos. Amém. Amém, amém. Padre Renan, meu coordenador de Crisma da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Andréia Saluio. Ah, tá, André, Deus te abençoe. Tia Ilma, mais uma noite abençoada. Deus te abençoe, Padre Renan. Amém. A Vera, que Deus te abençoe, Padre Renan. Padre Renan vai Deus sair da abençoe. live abençoado. Amém. Que bom. Então, que eu tô bom. vendo aqui o comentário da Janete, que ela falou assim, foi o diácono Amâncio que fez a pergunta sobre o apócrifo. Então, olha, tem o proto-evangelho de São Tiago, aí tem que pegar na internet, tá bom? E aí tem que ver na internet, eu não tenho aqui. Mas aí se o diácono quiser procurar, o diácono já é clérigo, já tem uma formação teológica boa, é bom. Eu não estou falando assim que não é só uma questão de não ter inteligência para ler, não é esse o ponto. O ponto é justamente ter já uma formação teológica, né, segura. Porque se você pega, o apócrifo ele tem muitas leituras que se você não tiver algumas chaves de leituras para poder acessar aquele material, você acaba aderindo como verdade algo que não é. Entendeu? É esse o perigo. Tá? Esse que é o grande perigo. Por isso, quando eu falo que não iria aconselhar mais nesse ponto, não é dizendo, não que você tenha falado isso, mas não é falando que ninguém tem inteligência para ler. Tem inteligência para ler. O negócio é ter uma formação de conhecimento daquilo que é a fé sólida, para depois ler aquilo que não é inspirado. Entendeu? Vão ter muitos elementos. Você vai achar estranho se conhecer aquilo que é fé da igreja. Senão você vai falando, olha que lindo. Aí começa a passar. Como eu recebi, que é um livro apócrifo, eu recebi em PDF. Uma coisa assim, totalmente fantasiosa, como eu falei, parece o mundo Marvel da história de São José. Parece essas coisas que a gente vê de cinema, de super-herói, o negócio. Aí eu falei, cara, isso daqui não é leitura, não é fé certa da igreja, não. E realmente se torna perigoso, né? Aí isso na mão de alguém piedoso, fala assim, é isso mesmo. Aí começa a aderir. Aí formata aquilo ali como verdade. É esse que é o como perigo. verdade. E depois para poder retirar, aí fica um problema. Por isso que eu indico esses livros, leiam. Né? Tem material também muito bom no site dos Oblatas de São José. Os Oblatos de São José. OSJ. Acho que é .com ou então .blogspot. Enfim, é só botar os Oblatos de São José que você vai encontrar. E lá tem material muito bom de josefologia. Informações, tem alguns materiais de congresso. Vale muito a pena vocês darem a lida. Muita coisa que eu aprendi foi lendo e fuxicando aí nesse site. Excelente, aí depois desse site, aí vendo alguns outros documentos e tudo mais. Eu quero terminar de citação de um livro, esse aqui, ó. Aí. E caiu os livros todos. Esse aqui, gente, é de São João Paulo II, pouquíssimo comentado. Tá? Aqui, ó. Redemptoris Custos, é o guarda do Redentor. Essa foi a maior carta sobre São José, antes da do Papa Francisco. É até maior do que a do Papa Francisco. Vale a pena vocês conhecerem. Tá bom? Porque a do Papa Francisco não é tão extensa. É muito boa, mas não é tão extensa. Essa daqui de São João Paulo II é bem extensa. Vale muito a pena ler. Tá? Redemptoris Custos. Quem tiver, essa daqui é até uma edição comemorativa, editora linda, Sagrada Família. Linda, por sinal. Você acha na internet, mole. Só botar naquele site do Vaticano, onde tem os documentos. Acha fácil. O bom é que hoje com a tecnologia, fica tudo mais acessível, né? Então, sim. mesmo quem não possa adquirir hoje os livros, né? Mas ainda assim dá para a gente ter conteúdo
bom, né? Formativo. Claro. Então, a Clarice está até deixando aqui no rodapé o endereço, né? Para quem quiser. Para quem quiser. Produção baixar. É outra coisa, gente. Olha, gostei. Olha, quem quiser baixar, só copiar aí. Já pode começar a estudar sobre Maravilha. São José. Tem mais alguma pergunta? Então, só existe céu depois de Jesus? A Maria Cassiano perguntou. Não é que exista céu só depois de Jesus, porque os anjos estavam lá, né? Mas o céu não estava aberto para os homens. O acesso para nós, né? Para os homens, porque foram os homens que caíram. Porque os anjos continuam no céu. Eles não saíram do céu. Tanto que o próprio Jesus fala que os anjos dos pequeninos estão vendo o Pai face a face, né? E de lá eles estão. Eles servem também. Então o céu não estava fechado, o céu estava fechado, ou melhor, para nós anjos. Não é que ele não passou a existir só depois da ressurreição. Existia, mas estava fechado ao acesso dos homens. Só depois da ressurreição de Cristo é que o céu novamente foi aberto. Mais alguma pergunta? Márcio, escutar o Padre Renan falando São José é a melhor forma de encerrar o dia. Obrigado, meu filho. Saudade de você. Deus abençoe. Verdade. Para mim é uma honra falar de São José, gente. Eu levo isso aqui como uma missão mesmo, é um apostolado. Para mim é uma missão do meu ministério sacerdotal. Nós agradecemos imensamente. Qualquer dia eu conto meu testemunho. A Vera pede sua bênção, Padre Renan, que se tenha outras palestras com o Senhor. Foi muito bom. Obrigada. Amém. Uma vez por mês, acredito que a gente vai se encontrar aqui. Isso. Imaculada Batista. Olha, Imaculada caprichou. Estou conhecendo São José assim mais profundo agora, com a graça de Deus. Certa vez ouvi um sacerdote que jogou meio que assim no ar um comentário no final da Santa Missa. Ele não ama São José, ela não ama São José. Risos. Tudo no tempo de Deus. Estou amando. No lugar que fica a imagem de Nossa Senhora na sala, agora está a imagem de São José, pois a imagem de Nossa Senhora está na casa de uma pessoa. E sempre que passo pela sala, faço reverência à imagem de São José e já tenho notado alguma mudança aqui. Uma mudança aqui. Eu acho que continua. Que coisa boa. É um testemunho, né, Imaculada? É verdade. Um testemunho. Acho que continua, não sei. Mas, em todo caso, como a gente verdadeiramente ama aquilo que a gente conhece, né? Claro. E só ama quem a gente conhece, né? Então, como é importante cada vez mais a gente criar esse hábito de conhecer, de buscar, de nos informar, de nos formar, né? Então, assim, com certeza, o nosso culto a São José vai aumentar, né? Então, verdade. Que bom, Imaculada, que você pôde compartilhar conosco aí a sua experiência, né? Amém. A Imaculada fala, tem que conhecer para amar. São José, valei-nos. Então, eu vou dar a bênção, né, a todos vocês que participaram, né, você também, Débora. Muito obrigada. E a Clarice também, que estava nos acompanhando. Sim. Agradeço também mais uma vez ao Padre Henrique, né, pároco dessa comunidade, né, de São José Operário. E ele é meu padrinho, então eu faço com também muito carinho, não só a São José, mas também para colaborar com a formação dessa comunidade que amo, e também amo muito o meu padrinho de ordenação, o Padre Henrique, que eu tenho muito carinho. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez pela companhia, muito obrigado por essa oportunidade de estar nessa quarta-feira, dia devocional São José, falando dele. Nós também agradecemos muito, Padre Renan, que Deus continue abençoando seu ministério, sua vida,
Que o Senhor se sinta sempre muito bem acolhido por nós, pela nossa paróquia, né? Amém. Como eu disse no início, temos muito carinho pelo Senhor, aprendemos sempre muito, né? Com aquilo que o Senhor vem generosamente dividir conosco, né? Através das palestras. Então, que São José continue intercedendo pelo Senhor, pela sua vida, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, vou lhe dar a benção e dar a benção a todos vocês. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Glória, e de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Deus abençoe a todos, queridos. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz. Tchau, Tchau. tchau.